O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Não se sabe ao certo onde nem quando foi inventado o xadrez, mas o fato é que o famoso jogo dos reis ainda encanta jovens e adultos. Quais os segredos e lições importantes que se pode tirar deste tabuleiro? Eu sou Heloísa Vieira e o uso educativo do xadrez é o nosso tema do Em Tese de hoje, que já está no ar. A técnica e o raciocínio do xadrez inspiraram cientistas e matemáticos a criarem teorias cuja aplicação se estende a problemas sociais, políticos, econômicos e também nas técnicas de guerra. Quem participa da nossa conversa sobre o universo do xadrez são o pós-doutor, o pedagogo Wilson da Silva, e o também pós-doutor em informática e professor da UFPR, Alexandre Direne. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Eu gostaria de começar essa conversa perguntando para o Wilson para contar um pouquinho da história do xadrez. Não se sabe onde começou, nem quando, mas se sabe que é um dos jogos de tabuleiro mais longínquos que se tem na história. Certo, o xadrez é um dos jogos, é um jogo de guerra, como a gente chama, né? Se classifica como jogo de guerra, e é um jogo bastante antigo, tem por volta de 2000 anos. Tem outros jogos mais antigos, né? O jogo de Go, por exemplo, deve ter 4000 anos, mas ele não é tão popular quanto o xadrez, né? O xadrez está em mais de 160 países, a Federação Internacional de Xadrez está presente em mais de 160 países, então as regras que a gente ensina aqui no Brasil são as mesmas praticadas no mundo todo. Isso faz do xadrez um jogo extremamente popular, né? A Federação de Xadrez é a segunda federação a segunda maior federação em número de países filiados do mundo, né? Só fica abaixo da FIFA. Professor Direne, da onde vem essa genialidade? O que esse jogo apresenta que conquista tantas pessoas, mesmo hoje em dia? Na minha experiência de lidar com o xadrez, principalmente do ponto de ferramentas computacionais, né, para apoiar o ensino e a aprendizagem do xadrez, o principal fator para mim é a existência de uma distinção, até cedo, né, que o jogador percebe entre tática e estratégia. São muitas variações de uso dos movimentos lícitos, né, os movimentos básicos, que atraem a pessoa a cada vez buscar novas modalidades de atuação, ou tática ou estratégica. Wilson, a gente observa no xadrez que algumas partidas é preciso se perder em determinados momentos para se avançar ao longo da partida e lá no final ter um somatório muito positivo nesse sentido. Seria uma lição para a vida que o xadrez também aplica? Sim. Na verdade, a partida que você ganha, você aprende muito pouco com a partida, que enfim, no geral adula o ego do vencedor, né? São as partidas que você perde, aquelas que são as lições que você vai refletir sobre elas, enfim, ver aonde errou, o que errou, qual é a sequência equivocada, né? Então, as derrotas, né? É evidente que só perder também não é bom, né? A gente quer ganhar algumas partidas, mas as derrotas ensinam lições muito importantes. E no decorrer da partida é muito comum o jogador sacrificar material, né? Entregar alguma coisa em função de uma outra vantagem, né? Aliás, tem uma expressão em xadrez que chama-se gambito, né? Que vem do italiano, né? Seria tipo uma rasteira, uma perninha, onde o jogador entrega geralmente material, um peão geralmente, com o propósito de que o adversário, ao capturar esse peão, gastou um tempo, gastou uma jogada, e portanto você ficaria em vantagem num outro fator, que seria o fator tempo. Então cede a matéria em prol do tempo. Então é bem como se disse, a gente perde alguma coisa, ganha num outro setor, né? E essa é uma lição muito importante para a vida, né? Professor Direne, o ensino do xadrez é cada vez mais utilizado nas escolas e hoje em dia se tem recursos da informática nesse sentido. Isso é um grande avanço que se tem? É um grande avanço. O Paraná é líder há mais de 30 anos no ensino de xadrez nas escolas, né? Iniciado pelo grande mestre internacional, o segundo da história do Brasil, paranaense, Jaime Sunier. E nós tivemos um enorme prazer de colaborar com a nossa pesquisa
né, em métodos computacionais para criar, né, modalidades eletrônicas do xadrez, com esse projeto de xadrez nas escolas do Paraná. E isso começou em 1997, né? Então, desde essa época, a gente vem tentando atuar junto e pôde acompanhar o quanto que o xadrez influenciou na atividade escolar ao longo de, né, no caso do Paraná, como eu disse, 30 anos. Né? Uhum. E a nossa equipe, professor, esteve numa escola municipal aqui de Curitiba para mostrar aos alunos aprendendo desde cedo as regras e a técnica desse jogo. Você visualizar, acompanhar uma criança dar o seu primeiro checkmate é como o primeiro passo na vida, de tantos que ela vai dar. Passos certos, passos errados, mas sempre procurando o melhor. O relato emocionado vem da experiência no ensino do xadrez. São 16 anos repassando para os mais novos o conhecimento desta arte. O que eles aprendem ultrapassa os limites do tabuleiro. Porque é um jogo de reis. Rei não precisa estar pichando parede, nada. Ele precisa ter honradez, ser uma pessoa digna, honrada, né? E que seja espelho de educação. Das peças de madeira para a tela dos computadores. O ensino do xadrez evoluiu muito ao longo do tempo e hoje a tecnologia pode ser uma grande aliada. Utilizando principalmente aqui, esse site aqui, ela tem as lições dos antepassados, das partidas de grandes mestres, que ela incorpora. Aliar tecnologia com dedicação pode ser a receita para tantos prêmios. Iago, por pouco, não tem mais medalhas do que anos de idade. Mesmo tão presente nos tabuleiros virtuais, ele não esquece uma das principais características do xadrez, a concentração. Você tem que pensar para fazer as jogadas, porque se você fazer a jogada errada, o adversário pode fazer a jogada. Professor Girene, como a gente viu, o tabuleiro físico ainda está presente, mas a ferramenta virtual é muito utilizada. Inclusive, aqui na Federal foi desenvolvido um jogo que traz vários ensinamentos. O senhor pode apresentar um pouquinho para a gente? Claro, é um prazer. A pesquisa vem se desenvolvendo em duas grandes linhas, né? Uma linha sócio-interacionista, onde as ferramentas mais famosas, como, né, as ferramentas de redes sociais, ligam pessoas de qualquer parte do mundo e a qualquer horário para conectá-las, né, de acordo com, no caso do xadrez, um tabuleiro eletrônico. Assim como em outras áreas, um outro objeto pode ser o foco de interesse. E isso de um lado, né, da atuação, né, como rede social. Do outro, a gente tem um trabalho longo também na área de automação do cálculo de jogadas plausíveis, né? E parte disso foi transformado em pequenos robôs e trazidos para esse mesmo ambiente, né? Então, nesse momento, a gente tem, acessando o servidor de xadrez, é preciso estar online para fazer acesso. Qualquer um pode acessar, professor? Qualquer um pode se cadastrar gratuitamente. O endereço eletrônico é xadrezlivre.c3sl.ufpr.br. Se cadastra e entra. Só tem 45 usuários acessando no momento, mas já chegamos a ter 500 simultâneos. Hoje o servidor tem mais de 8.000 usuários cadastrados ativos. Temos aí registro, né, todas as partidas jogadas no servidor ficam, então, disponíveis para consulta entre os próprios usuários. A gente tem mais de 1 milhão de partidas cadastradas, né? E o interessante é procurar alguém que esteja cadastrado e acessando no momento, que tenha o seu rating, né, que é a sua pontuação semelhante à sua, e desafiar para jogar. Pode ler o tutorial, né? O processo também permite gerar campeonatos, emparcerar, né, fases do campeonato. E também tem aqui material sobre
pesquisas e publicações que nós geramos ao longo do tempo. O Wilson vinha me explicando antes da gente começar o programa que todas as partidas ficam gravadas, você pode ver a evolução desse jogador. É uma característica educacional, né, Alexandre? Interessante é o fato de as partidas ficarem registradas e o professor, por exemplo, poder fazer um portfólio dos alunos, porque o aluno não percebe a evolução, né? O aluno, não estou melhorando, e às vezes você precisa mostrar para ele como ele jogava em janeiro, como ele joga em julho, como ele está jogando em dezembro. Um aspecto que eu vejo também importante, educacional, do xadrez livre, é a possibilidade de você não efetuar lances ilegais, né? Porque a interface só vai aceitar lances legais. Entre iniciantes é muito comum, eles pegam o cavalo, faz um movimento equivocado, deixa o rei em xeque, e aí o sistema não deixa, né? Ele não aceita o lance. Então já funciona como uma forma deles irem aprendendo sobre a legalidade dos movimentos. Professor, existem ainda, são muitas as linhas de pesquisa voltadas para o xadrez. Existe ainda muita coisa para ser pesquisada? Tem muita coisa a ser pesquisada, porque a própria noção de variação de árvore de jogo, né, as derivações de jogos, elas trazem bastante desafios para a própria parte combinatória da máquina. É difícil a máquina reproduzir o pensamento humano, ela só consegue fazer isso em parte. Então, tem muitas pesquisas na área de inteligência artificial que vão usar o xadrez como um objeto de estudo que, se resolvidos, trarão benefícios para várias outras áreas do conhecimento humano. E isso é um ponto bem importante do uso de xadrez em pesquisas de inteligência artificial. E a gente volta falando um pouquinho mais de pesquisas no próximo bloco, porque agora Em Tese vai para um rápido intervalo e volta já. No quadro FPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Giovana Ferreira. Ela é estudante de nutrição da UFPR e, através do programa Ciências Sem Fronteiras, está estudando na Espanha. Vamos ver de que maneira a experiência de viver em um outro país contribui para a vida e a formação acadêmica. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 19 anos, faço nutrição na UFPR, estou no terceiro período e estou participando do programa Ciências Sem Fronteiras na Espanha. O que mais me agradou de poder participar do programa foi que aqui eu tenho a possibilidade de fazer outro curso relacionado com a minha área, que é Bioquímica da Nutrição. Então, posteriormente eu posso trabalhar nessa área, porque eu já tenho um ano estudando aqui. O método de ensino aqui é um pouco mais puxado, as provas são no final de semestre, só tem uma prova por semestre, como se fosse uma final, só uma final do Brasil. Tive a oportunidade de aprender outra língua, o espanhol, que eu não sabia, e cheguei aqui em outra língua aprender coisas que vão fazer importante para você é muito mais difícil, então é uma experiência boa. Acho que se adaptar agora fora do país vai ser muito mais fácil para quem já estudou fora na graduação, depois que fazer um mestrado, doutorado fora. Eu diria que vale muito a pena sair do Brasil e conhecer outras coisas, outras pessoas, e fora a experiência profissional no currículo também é muito importante.
E para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico da UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece na sua tela. A ARI está também nas redes sociais. O jogo dos reis ainda exerce enorme fascínio sobre as pessoas e conquista admiradores, algumas vezes muito jovens. A aplicação do jogo de xadrez na educação é o nosso tema do Em Tese de hoje. Wilson, nós vimos no primeiro bloco que uma escola municipal utiliza aí, a ferramenta da informática no ensino dos jogos de xadrez. Ele pode ser utilizado também em outras disciplinas? Sim, o professor Írio ali na reportagem, né, mostrou bem, faz um trabalho muito interessante com xadrez. E o jogo de xadrez pode ser trabalhado em diferentes disciplinas, né? História, geografia, matemática, língua portuguesa, educação física, artes, né? Então é um jogo que permite assim, uma abordagem interdisciplinar, e a gente tem na rede pública municipal aqui de Curitiba experiências muito interessantes, né? Seja nessas áreas que eu citei, né? Ou às vezes em outras áreas, fazer peças, por exemplo, né? Em escolas que fazem peças com material alternativo, com origami, né? Então a criatividade, né, dos professores é muito grande, né? Só lembrando que o Clube de Xadrez Herbstenzio, que é um espaço onde eu coordeno na Galeria Júlio Moreira, a gente faz um assessoramento a professores. Então muitos professores, né, os professores que estiverem assistindo o programa e quiserem fazer um projeto de xadrez na sua escola e tiverem dificuldade, o Clube de Xadrez assessora gratuitamente esses professores, sejam de escola pública ou particulares, né? Basta agendar um horário com a gente. E a gente pode dizer que, de uma forma geral, diferente de outros jogos, o ensino do xadrez, o aprendizado que o xadrez oferece, não termina com o final da partida? Não. Eu vejo muito o xadrez como um meio e não como um fim, né? Então, eu não sou um enxadrista stricto sensu, assim, um desportista. Eu jogo, gosto de jogar, mas me dedico mais à parte, vamos dizer assim, o que o xadrez estimula, né? Em termos de comportamento, em termos de cognição, em termos de aprendizagem, né? Então, nesse sentido, é bem isso que se disse, não se encerra com a partida, né? As partidas nunca são iguais, né? Você pode jogar a vida inteira, nunca vai jogar 2 partidas iguais. Então, para cada partida, cada lance feito é uma situação, um problema que se apresenta na tua frente, você tem que resolver aquilo, tem que pensar de maneira lógica, né? E tentar resolver os problemas que aparecem. Essa atividade mental, né? Ela é evidente, a gente pensa que ela não se restringe, não se aplica só ao xadrez, né? Pode ser aplicada na escola, enfim, né? Numa prova, etc. Professor Gerene, é um jogo que conquista tantas pessoas, tanto assim que acabou servindo de base até para a inteligência artificial, que é uma coisa nova, tendo em vista a criação do jogo de xadrez. Então, só complementando um pouquinho a pergunta anterior, que já tem uma ligação com essa sua pergunta atual, eu, assim como o Wilson, eu também não sou um jogador de xadrez forte, eu não me direcionei para colocar o uso do xadrez do ponto de vista competitivo mais direto. Mas, ao mesmo tempo, estudei o xadrez e reconheci como que a base heurística do xadrez, ao contrário dele ser um jogo de azar, né, um jogo de sorte, né, não se pode dizer que uma pessoa que ganhou por sorte. Né, o jogo ele tem uma característica heurística que aceita várias modalidades de raciocínio matemático, e com isso tem aspectos favoráveis à própria base de certas disciplinas matemáticas, do ciclo básico de muitas engenharias, da própria computação, e também o lado puramente heurístico, que é derivado de um raciocínio experimental. A pessoa pode trazer elementos do ciclo mais profissional de cada curso para realizar trabalhos que têm analogia com a parte de tentativas de jogadas do xadrez, entende? Então, esse benefício educacional, ele é bem direto com as disciplinas, né? Agora, do ponto de vista de reprodução do raciocínio humano sobre o xadrez por parte da máquina, então isso é um campo inteiramente novo
né? Eu diria que ele é novo porque tem só 50 anos, né, de pesquisa. Começou nas décadas de 50 e 60. E o próprio Alan Turing, considerado o pai da computação moderna, ele fez um dos trabalhos dele mais famosos como sendo a construção de um robô, né? de um software que realizava jogadas de xadrez. Olha só. Wilson, existe alguma idade ideal para o início da iniciação do xadrez? A gente sabe de crianças muito pequenas, às vezes com 3 anos, que já aprendem a jogar xadrez. Um tempo atrás a gente começava com 7, 8 anos pensando nas fases do Piaget, né, imaginando que o xadrez precisa um pensamento concreto, né, um raciocínio concreto para se trabalhar. As experiências que a gente tinha era por volta dessa idade. Hoje se sabe que é possível começar bem mais cedo, né, com 4 anos, geralmente os grandes jogadores começam com essa idade, né, aprendem em casa geralmente, né, porque os centros de educação infantil muitas vezes não tem alguém que ensine, não tem o xadrez como uma atividade. Né? Principalmente nessa fase. Principalmente nessa fase. Não que eu não tenha interesse, né, dos centros de educação infantil, eu toda vez que vejo, pergunto, falo com uma diretora, elas têm o maior interesse de colocar xadrez, mas há uma carência de pessoas que façam, que desenvolvam esse trabalho. Porque não pode ser um enxadrista só. Né? O conhecimento de xadrez nessa faixa etária é muito pequeno, né, mas a formação em educação o professor tem que ter, né? E aí às vezes a gente não tem um enxadrista que joga bem, mas não tem uma formação pedagógica. Né? Mas é possível começar, né, com 4, 5 anos, com uma abordagem, uma abordagem diferenciada. Né? Seria uma abordagem bem diferente do que a gente trabalha em clubes de xadrez. E agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para ver o que está sendo pesquisado de curioso e diferente pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Cientistas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, concluíram que os homens têm um senso de direção superior ao das mulheres. Os pesquisadores analisaram 35 estudos já publicados que comparam a habilidade espacial de machos e fêmeas de diferentes espécies. O resultado pode estar ligado ao hormônio testosterona, presente em níveis muito mais altos nos homens. Mulheres casadas dormem melhor que as solteiras. Foi o que concluíram os pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Eles realizaram mais de 1.900 entrevistas com mulheres de diferentes regiões do país. Fatores como emprego, classe social e consumo de álcool foram considerados pelos cientistas, e mesmo assim, na maioria dos casos, um casamento feliz foi essencial para garantir uma boa noite de sono. Nós vamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa. Eu queria saber com o professor Girene se o xadrez entre os mestrados e doutorados que o senhor coordena ainda é um dos jogos mais procurados. Então, até porque a nossa pesquisa é voltada para apoio computacional do ensino de jogos intelectivos, principalmente xadrez, isso tem atraído muitos alunos, tanto de mestrado quanto de doutorado, e é a linha mais forte ainda no momento. E é bem interessante destacar que um dos aspectos principais dessa pesquisa é como gerar software que instiga o raciocínio reflexivo da pessoa sobre o jogo e como construir elementos automáticos de realização de jogadas. Tanto quanto um técnico de vôlei não precisa entrar na quadra para jogar, nossa última pesquisa tem tentado fazer com que o próprio humano não precise usar um tabuleiro nem físico nem eletrônico para jogar, e sim apenas programar o robô com as táticas que ele acha importantes, que em essência são raciocínios heurísticos, né, ou puramente empíricos, e fazer com que depois a máquina simule o jogador humano a partir daquela diretriz. Então, isso é um trabalho que tem sido muito desenvolvido entre as nossas pesquisas e tem produzido alguns resultados muito recentes e interessantes. Você concorda com o professor Girene que ainda tem muita coisa a ser pesquisada, embora haja aqui na Federal uma linha de pesquisas muito forte e com
muitas dissertações e teses voltadas nesse sentido. Você concorda com ele? Concordo plenamente. Inclusive, eu fiz um levantamento das pesquisas, né, de pós-graduação em estrito sensu realizadas no Brasil, né, até a data de lançamento desse livro, né, que esse livro é fruto de um pós-doutorado sob orientação do professor Girene, né, e as pesquisas, enfim, das 30 pesquisas que utilizam o xadrez, 10 pesquisas, 11 pesquisas, na verdade, foram realizadas pela Universidade Federal do Paraná e dessas 9 sob a orientação do professor Girene. Então, eu acho que tem muita coisa, na área que eu atuo mais, que é a psicologia cognitiva, é um campo assim vasto, xadrez e memória se estuda muito, né? Então, cada boa pesquisa, né, gera outras pesquisas e a coisa é exponencial, né? Wilson, para a gente encerrar, queria saber de que forma você espera que... Você já estudou, já fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, está no segundo pós-doutorado, tudo estudando o xadrez. De que forma você espera que essas suas pesquisas contribuam para a sociedade que a gente vive? Eu espero que os trabalhos que a gente desenvolve, que eles possam auxiliar dirigentes de federação, professores, pais, diretores de escola, a mostrar que o xadrez é um jogo muito interessante, que vale a pena aprender xadrez. Eu aprendi xadrez numa escola pública, tive o privilégio de aprender num dia de chuva em Curitiba, né? E tenho para mim que o xadrez foi muito importante na minha vida, tanto que vim estudar isso cientificamente em função dessa experiência. Então, eu acho que é um jogo barato, as peças são baratas, você comprou um jogo, ele pode durar a vida toda, e a beleza do xadrez, a beleza das partidas, a riqueza, né, das combinações, eu acho que faz do xadrez uma atividade muito interessante, que vale a pena a pessoa aprender. E apaixonante. Apaixonante, com certeza. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais dessas pesquisas que vêm sendo feitas aqui na Federal. Esperamos que tenham aí um longo caminho de pesquisas e novos trabalhos nesse sentido. Muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever estes e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!